Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula é de matemática, nós terminamos já a apostila módulo 2, essa é a última aula do módulo 2. Na próxima aula nós iniciaremos com o módulo 3. Então hoje nós vamos fazer da página 134 até a 154, mas só que nós vamos pular algumas páginas, que vocês vão fazer um X, né? Porque essas páginas que nós vamos pular, eu vou ensinar na sala de aula, eu vou explicar direitinho, porque muitas contas, e se eu for ler os problemas e tá explicando aqui através de vídeo, vocês não vão entender. Então eu tomei uma decisão, né, de explicar na sala de aula, na lousa, e vocês vão fazer no caderno, vocês vão aprender melhor. Então, vocês vão abrir aí na página 134, vão colocar a data, né? 25/8/2021, e nós vamos iniciar a aula. E essas páginas que eu vou falar, vocês vão fazer um X, que é na página 137, vocês vão abrir e fazer um X, na página 138, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149 e 150. Não tem como eu explicar através de vídeo, com aula gravada, não tem jeito, e nem aula ao vivo, certo? Então eu tomei uma decisão de eu estar explicando na sala de aula, na lousa, direitinho, porque aí vocês aprenderão bem melhor. Então vamos lá, vamos abrir atividade em grupo. Essa atividade também seria em grupo, mas vai dar para a professora dar uma explicada e vocês vão aprender. Presta atenção. É lenda do Tangram, né? Então o que é lenda? A gente sabe que lendas são fatos históricos, né, de pessoas antigas, histórias imaginárias, que é o povo que conta. Então aqui tem a lenda do Tangram. De onde surgiu o Tangram? São desenhos formados com figuras geométricas. Então vamos lá. Um jovem chinês deveria levar ao imperador uma placa quadrada de jade. No percurso, o jovem tropeçou e deixou cair a placa, que se partiu em 7 pedaços geometricamente perfeitos. O jovem tentou remendar e, em cada tentativa, ele observava uma nova figura. Depois de muitas tentativas, ele, finalmente, conseguiu formar novamente o quadrado e levou ao imperador. Ao entregar a peça, o jovem informou o ocorrido e complementou dizendo que os pedaços representariam as virtudes chinesas. O imperador aceitou o presente e pediu que o jovem mostrasse as figuras que havia conseguido montar com os pedaços da placa. Então, aqui a gente observa, né, na imagem, o acontecimento, a história contada, né, através da lenda, né, que é uma história que o povo conta, é uma história, é um fato histórico. Então, passando para outra página, a gente observa aí na página 135, observem a peça que está faltando, depois pinte a peça no modelo do jogo, veja o exemplo. Então, aqui já está pronta, a primeira já está pronta aí para vocês, ó. Então, vejam o exemplo. Então, a gente observa que tem uma figura, né, formando aqui um desenho, e nesse quadradinho em cima, vocês observam, vocês vão pintar esse quadradinho que está faltando no desenho, onde tem esse pontilhado. Então, que figura geométrica está faltando nesse desenho aqui? É o quadrado. Então, vocês vão pintar o quadradinho na figura acima, que é o desenho que está faltando aliás, é o quadradinho, a figura geométrica que está faltando no desenho, que é um formato do que? Isso aqui de um peixe. Nesse outro, nesses pontilhados,
vocês vão observar que é outra figura geométrica. Vocês vão observar aqui no pontilhado o formato dessa figura, a forma dessa figura, e vocês vão pintar no quadrado ao lado, tá? Então assim vocês farão as outras. Todos pontilhados são as figuras que estão faltando. Vocês vão pintar observando como no exemplo, no primeiro exemplo. Aqui formou o tubarão, o outro formou o coelho, o outro formou uma casa, o outro formou um barco, o outro formou um cavalo, o outro é um gato. Então vocês vão ver a partinha que está faltando e vão pintar na figura, certo? Passando para a próxima, a 2. Com as peças destacadas da página 303, junto com seus colegas, construa as figuras de acordo com as referências indicadas a seguir. Então aqui, como vocês estão em casa, vocês vão abrir lá na página 303, vocês vão recortar e vão formar figuras, referências indicadas a seguir. Então vocês vão observar essas figuras, vocês vão montar aí na vossa casa. Passando para a próxima, que é a 137, vocês vão fazer um X, que a professora já explicou no começo. A 138 também outro X. A 139 nós vamos fazer, que tem como fazer hoje. A 139, então vamos lá. Atividades a mais. A primeira, observe os preços da loja Novo Lar e responda as questões. Então aqui vocês vão observar os preços, cada objeto tem um valor. O relógio de pulso custa R$ 97,00, o controle de videogame R$ 46,00, a impressora custa R$ 439,00, o secador de cabelo R$ 143,00, o fone de ouvido R$ 196,00, o celular R$ 564,00, o liquidificador R$ 134,00. Então, relacionado a esses objetos, os valores de cada objeto, nós vamos responder as perguntas A, B e C dessa página. Aí vocês observam, qual desses produtos é o mais caro? Então, qual que é o valor maior desse produto? Será que é o que? O relógio? Será que é a impressora? Será que é o celular? Então, vocês vão ver o maior valor e vão colocar na A. A B é muito fácil. Qual dos produtos do folheto é o mais barato? É o preço menor. O mais barato, vocês vão descobrir, vão observar e vão marcar. Será que é o controle? Será que é o relógio? Será? Então vocês vão observar, ver qual que é o mais barato e vou colocar o nome dele nessa linha. A C, escreva o nome dos produtos que aparecem no folheto em ordem crescente de preço. Então, qual que é o menor? Vocês vão, ordem crescente é o menor preço para o maior. Eu vou dar uma dica, vocês vão começar pelo controle de videogame, que é o mais barato. Qual que é o segundo? Relógio de pulso, assim por diante. Vocês vão escrevendo o outro, liquidificador. Então, vocês vão colocar os valores em ordem crescente, começando do menor para o maior. Também vocês sabem. Passando para a próxima, que é a 140, para fazer um X. Não tem como eu dar esses problemas que tem que fazer continha, eu tenho que explicar, não adianta, que vocês não vão conseguir fazer sozinhos. Então eu prefiro fazer na sala de aula. A 141 também, fazer um xizinho. A 142 também. E aí nós vamos para a página 143, que vocês vão conseguir fazer, que é fácil, que eu sei que eu já ensinei essas continhas, que vocês têm condição de fazer aí da vossa casa. A terceira, página 143. Observe a idade de cada pessoa e responda as perguntas. Então, aqui tem o nome das pessoas e tem a idade delas. Tem a idade da Carolina, do Jorge, da Helena, do Pedro, do Renato, da Fabiane. Então, relacionado a essas idades, vocês vão ter que fazer umas continhas para responder. Qual é a diferença de idade entre Helena e Carolina? A professora já ensinou, quando a gente fala em diferença, tem que fazer uma continha de menos. E lembrando que a continha de menos, sempre o maior em cima, certo? Então, a primeira, por exemplo, a professora vai fazer aqui na lousa.
fazer aqui nesse cantinho, olha. A da página 143. Então, tá falando assim. Qual é a diferença de idade entre Helena e Carolina? A diferença, eu vou observar aqui que a Helena tem 69 anos. Então, eu tenho que pôr o número 69 em cima, porque ele é maior. E a Carolina tem quantos anos? 35 anos. Então, eu vou colocar lá embaixo do 69, que eu vou achar a diferença. O que é a diferença? É uma continha de menos. Então, começando da casinha da unidade, né? Unidade, dezena, 5 para chegar no 9. Então, 5, 6, 7, 8, 9. É o número 4. 3 para chegar no 6. 3, 4, 5, 6. Então, qual que é a diferença de idade das meninas, das pessoas? 34 anos. Então, nessa linha, vocês vão pôr 34 anos. Assim, vocês farão as outras, que essas continhas vocês já sabem, a professora já ensinou bastante. Depois a B, quantos anos a Helena é mais velha que Renato? Então, eu sei que a Helena tem 69 anos, Renato tem 38 anos, então eu vou pegar 69, tirar 38, vai restar 31 anos. Então, eu já falei também essa, assim vocês farão as próximas. E na página 144 também vai fazer um X. Na 145 também outro X. Né? A pessoa já falou que não tem como fazer. 146 também. E a 147, nós vamos tentar, eu vou explicar aqui, né? E também essa é só uma explicação. Isso aqui seria que ser na sala de aula também, mas vamos lá. A 8. Além da mão, outras partes do corpo humano já foram utilizadas para medir comprimentos. Entre elas estão o pé, o braço e o dedo polegar. Observando as imagens, encontre em centímetros o comprimento aproximado do seu pé, da parte do braço, que determina o cúbico, e da parte do dedo polegar, que determina a polegada. Então, aqui a gente observa, aqui vocês vão observar o nosso braço, essa parte aqui do braço, que é a medida cúbito, depois a polegada, que é nosso dedo, ó, polegada, que é esse espacinho que tá mostrando, e o pé, a sola do pé, a gente consegue medir polegada, a gente consegue medir com esse pedaço do braço, e a gente consegue medir com o pé. Então, é uma resposta pessoal. Então, vocês vão medir aí, ó, medidas do meu corpo, o pé. Quanto mede o vosso pé? Então, vocês vão medir, vão colocar, porque é uma resposta pessoal. Cúbito, esse pedaço do braço vosso, o braço, que está mostrando aqui. Quanto mede? Vocês vão medir com uma régua ou com uma fita, vão colocar. Polegada, quantas polegadas, quantos centímetros tem uma polegada? Esse pedacinho do dedo que está mostrando. Então, vocês vão medir, vão colocar aqui. Isso aqui é uma resposta pessoal, que conforme o tamanho do braço, o tamanho da mão, o tamanho do pé, é um tamanho. Isso aqui dá para vocês fazerem aí. Então, a próxima também, 148, não tem como fazer. A 149 também não. A 150 também não, que nós temos que usar o material dourado para conseguir, para explicar, senão vocês não vão entender nada. E a 151 dá para fazer. Então, vamos lá, 14 da página 151. Utilizando uma régua, desenhe 2 quadrados de tamanhos diferentes, que é fácil, vocês conhecem o que é quadrado, vocês desenham 3 de tamanhos diferentes. Um mais pequeno, outro maior ainda, então vocês vão ver. 3 retângulos de tamanhos diferentes, 4 triângulos de tamanhos diferentes, é fácil. Observe os desenhos de alguns colegas e compare com os seus. Então, aqui também já seria na sala de aula, mas dá para vocês fazerem. Observe atentamente as figuras dos itens A e B, encontre o número máximo de quadrados, retângulos, circunferências e triângulos que podem ser identificados em cada uma delas. Então, vocês vão observar essas duas figuras,
vocês vão observar quantos quadrados tem na primeira, quantas circunferências, que são círculos, e quantos triângulos. Então, vocês vão contar e vão escrever aqui, colocar embaixo. Na B, quantos quadrados tem? Quantos triângulos? Quantas circunferências? Então, vocês vão observar que vocês conhecem essas figuras, também são fáceis, né? A outra página, 152, desenhe na malha pontilhada 3 triângulos, 2 retângulos, 2 trapézios, 2 paralelogramas e um quadrado. Também vocês vão ligar um ponto no outro e vocês vão desenhar as figuras. Vocês vão desenhar, por exemplo, 3 triângulos. Então, vocês vão ligar os pontinhos para formar os triângulos, assim por diante. Vocês formarão essas figuras que a professora falou. Vou repetir: 3 triângulos, 2 retângulos, 2 trapézios, 2 paralelogramas e um quadrado, tá bom? Então, aqui na próxima página, 153, a 17, a Adriana vai fazer essa subtração, 679 menos 38. Então, vocês vão armar a continha que vocês sabem, coloca 679 em cima, menos 38. 38 vai ficar embaixo do 79, vou fazer a continha de menos, vocês vão achar o resultado, vou fazer um xizinho na resposta correta. Será que a A, a B, a C ou a D? Então tem que fazer a continha, 179 menos 38, vocês vão achar a resposta. A 18, a parte destacada na malha quadriculada abaixo representa uma figura na bandeira da escola de João. Cada lado do quadradinho mede 1 metro. Então, vocês vão observar a figura. Cada lado de um quadradinho mede 1 metro. Para formar essa figura, cada quadradinho desse, cada lado mede 1 metro. Então, vocês vão ver. Então, vocês vão contar quantos lados tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vão contando. Vocês vão ver quantos metros mede. Porque se cada lado mede 1 metro, cada pauzinho desse para formar mede 1 metro, então quantos metros vai ter essa figura? Quantos metros de fita serão necessários para contornar essa figura? Então vocês vão contar os lados que vocês vão marcar. Será que é 4, 6, 8 ou 10? Aqui tem a próxima página, que já é a última, né? 154. Numa fazenda havia... numa fazenda havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou mais 266. Quantos bois há agora na fazenda? Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês têm que fazer 524 menos 183, né? Para ver quanto sobrou. Aí o resultado da continha, vocês vão somar com mais 266 bois para saber quantos bois há agora na fazenda, tá? Então vai precisar de duas contas, uma conta de menos e uma de mais. Essa daqui é meio complicado também, mas na sala de aula eu explico melhor, tá? A 20, Mariana colou diferentes figuras numa página de seu caderno de matemática, como mostra o desenho abaixo. Então aqui a gente observa, essas figuras têm em comum o mesmo tamanho, o mesmo número de lados, ou a forma de um quadrado ou a forma de um retângulo. Então a gente observa que todas têm o mesmo número de lados. Então vocês vão fazer um xizinho na B. Então, por hoje a aula terminou, nós vamos tirar essas dúvidas na sala de aula, tá bom? A partir do dia 1. Espero que vocês tenham compreendido essas páginas que eu passei para vocês. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima aula.